Obrigado, querida. Boa noite, galera! Boa noite, meu povo! Tudo bem, gente? A gente ficou uma semana sem se ver, coisa terrível, rapaz. Como é que vocês estão? Estão bem? Queridos, olha só. Me corrijam aqui se eu estiver errado. Mas segundo a minha cabeça, que não é lá essas coisas todas e as minhas anotações que me salvam, aula passada, que foi sem ser semana passada, foi na outra, né? Nós estávamos fazendo exercícios da República Velha. E hoje vamos começar Vargas. E se não me falha a memória, ficaram faltando, que eu tinha anotado ali, 3 questõezinhas só, que eu vou começar. 3 questões de República Velha, que eu vou pôr agora para vocês, rapidinho, tá? Que elas são bobinhas. E a gente começa já nosso glorioso Vargas, que nós vamos passar um tempo com ele. Então me corrija aí para mim, se foi isso mesmo. Foram, na aula passada, a gente terminou com as questões de República Velha? Fala pra mim se foi isso mesmo. Quer ver? Deixa eu ver aqui no meu planejamento. Fecha, desgrama. Ó, tá falando que foi isso. Vê se é isso mesmo. Foi isso? Maria, todo mundo tá morto aqui. Tem ninguém assistindo isso aqui não? Como é que eu vejo aqui esse pessoal? Fala, gente, alguma coisa? Se foi isso mesmo, meu Deus do céu. Eu vou entender que foi isso. Ah, ficou faltando 4. Beleza, Leonardo. Agora eu tô vendo aqui. Então, eu vou mostrar para vocês, são as 4 últimas. Então, 1, 2, 3, 4. Tá, então começa com essa aqui. Essa aqui, então, deve ter sido essa aqui. Foi, lembrei agora, lembrei. Ó, deixa eu passar para vocês aqui. Eu vou ligar o bichinho aí para vocês verem. Gente, então vamos lá. Deixa eu pôr o bichinho aqui, deixa eu ver se aparece. Essa aqui foi da aula passada. Já tinha feito. Foi essa até que eu citei, eu acho que eu parei nela, falando que ela cabia recurso porque um livro, até li um pedaço aqui do livro, um livro da bibliografia falava uma coisa e o outro livro falava outra. Foi a última. Então eu vou começar aqui agora. As 4 últimas, segundo o Leonardo falou aqui. Vai ser rapidinho, que são questões simples, tá? Uma é essa aqui, ó. 2019, agora é recente. Entendeu o vice-presidente, aquele esquema, tá? Vocês digitam a letra aqui. Entendeu o vice-presidente que podia governar até o fim do mandato, apesar de ser claro que deveria convocar novas eleições, segundo o artigo número 42 da Constituição, pois não havia sido decorrido 2 anos de mandato. O ambiente mostrava-se explosivo. Pergunta: o governo de Floriano Peixoto, já te situou em que lugar, em que período nós estamos, é considerado um dos mais conturbados do Brasil republicano. Podemos afirmar que foram conflitos enfrentados por esse governo, as revoltas do ou da... Essa aí é bobinho, tá, gente? Então eu vou direto aqui por causa do tempo, para ver se dá tempo. Gente, vacina e canudos é revoltas da República, vacina e canudos da República da Oligarquia, tá? Então, Canudos é Prudente de Moraes, vacina é Rodrigues Alves, não tem nada a ver. Contestado, mesma coisa, é a revolta messiânica da República das Oligarquias, Generoso Ponce Idem. Chibata e Cangaço é oligarquia. Fortaleza e Santa Cruz. E constitucionalista é essa aqui, ó. É Vargas. Ah, você não tá olhando, não. Constitucionalista é Vargas, é essa aqui, ó. Que eu nem cheguei ainda. Sobrou... Amado e federalista é rápido. Eu tô passando rápido nas que forem bobinhas, tá, gente?
Ó, isso aqui também é ridículo. 2020, ano retrasado, a política econômica praticada por Rui Barbosa no transcurso do governo provisório republicano, que levou a uma bancarrota dos cofres públicos superevitários durante o segundo reinado, ficou conhecido por... Gente, Rui Barbosa. Ficou conhecida por Rui Barbosa, só pode ser uma. Então vamos lá. Fund Lowe não é política econômica. Fund Lowe é acordo, renegociação da dívida externa. Tratado de Petrópolis não é política econômica, é para comprar o Acre. Convênio de Taubaté foi uma política econômica, mas para solucionar o problema da superprodução do café, ocorrido no Afonso Pena. E política dos governadores não é política econômica. Política dos governadores é aquela troca de favores entre o candidato à presidência e os governadores de estado. Certinho, é encilhamento. Isso, a ideia dos cavalos agitados antes da corrida, Leite. Exatamente. Só um detalhe aqui, gente, para você olhar o texto. Você deve falar assim, ué, Clécio, está errado, porque está falando segundo reinado. E encilhamento não foi no segundo reinado, foi já na República. Não, mas o texto é que ele deixou confuso aqui. O que está falando no segundo reinado é os superávitos, ou seja, é os cofres públicos aqui, tá, gente? Senão o item teria que ser anulado. 2021, questão do ano passado. Para implementar as medidas econômicas e consolidar sua liderança, Campos Salles recorreu ao apoio recíproco entre o nível federal e estadual. A citação acima faz referência a uma troca de favores realizada no campo da política da República Velha e conhecida pelo nome troca de favores entre o federal e o estadual. Essa é a última. E questãozinha besta, né, gente? Foi da prova do ano passado. Vocês não fizeram ano passado, não, meu Deus do céu. Qual é a troca de favores? Vamos lá. Questão de contestado. Contestado é a guerra, meu Deus, que ocorreu lá no Sul. Tratado de Petrópolis. Tratado de Petrópolis é um acordo com a Bolívia para comprar o Acre. Convênio de Taubaté. Convênio de Taubaté foi para a compra do café excedente. Encilhamento é a política econômica. Sobrou. Política dos governadores, conhecido como troca de favores. Beleza? Isso, que é a pilantragem, é aqueles acordos feitos por baixo dos panos. Ah, não, ainda tem mais uma, pensei que tivesse acabado. Essa aqui, né? Do ano passado também, ó, duas da República Velha do ano passado. Pelo artigo 24 da nova Constituição de 1891, o vice-presidente só poderia assumir o cargo se tivessem passados 2 anos de governo. Com isso, Floriano Peixoto descumpriu a Carta Magna da Nação, que é a Constituição. Tal fato levou a um ambiente de grande disputa política e rebeliões que ameaçavam a República. Pergunta: entre as rebeliões ocorridas nessa época do Floriano Peixoto, podemos destacar... Só um parênteses, enquanto vocês estão olhando. Essa é 2021, que caiu a pergunta igualzinha em 2019, ó. 2019 é a mesma pergunta. Ô, falta de criatividade. Tá vendo, gente, como é que as perguntas se repetem? Então vamos lá. Guerras no governo de Floriano. Amados, só olha para mim um instantinho aqui. Por que eu encho o saco de vocês de questões? Viu que caíram 2 questões idênticas, 2019 e 2021. A ideia é essa, é você fazer bastante questão, para que quando chegar a tua prova, aqui nesse ano, apareça uma questão que você fala, uai, cara, eu fiz algo parecido. A ideia é essa. Por isso que além de responder, próximo ao final do curso, eu vou entregar essas questões todas para vocês, e mesmo aqueles, Clécio, eu fiz durante a aula, faça de novo, tá, gente? Porque vai que apareça na prova uma questão bem parecida com essa aqui. Querido, tu responde sorrindo, tá bom? Então vamos lá. Floriano Peixoto. Federalista. Federalista é no Floriano mesmo. Guerra do Paraguai nem é república. É no Império, Dom Pedro II. Vamos lá. De novo, letra B. Federalista, repetindo, tá certo. Só que Canudos. Posso dar um pequeno peguinha? Canudos foi quase. Canudos é no presidente seguinte. É o Prudente de Moraes. É o presidente que vem depois de Floriano Peixoto. Tá, pula a letra C, que já falaram aqui, né?
Letra D, Guerra de Canudos, já está errado, Manifesto dos 13 Generais. Isso teve o Manifesto dos 13 Generais contra Floriano, isso é verdade. Só que ele fala aqui, rebeliões ocorridas, não chegou a ser rebelião. Inclusive esses 13 generais foram punidos com, como é que chama? Mandando para reserva. Letra E, primeira revolta da Armada, já está errado. Primeira revolta da Armada foi no Deodoro. O dele, na verdade, é a segunda. E greve dos ferroviários Central do Brasil, nada a ver. É a Federalista e a revolta da Armada, gente. Deixa eu ver se acabou. Acabou. Volta pra cá. Gente, bobinhas questões, né? Tá vendo? Você deixou de passar as questões lá fácil? Aí agora vai vir questão bobinha pra você também, que você vai fazer com a mão esquerda. Vamos nós? Vamos lá. Queridos, ó, segundo o meu planejamento aqui, nós vamos em Vargas, a gente deve ficar umas 3 ou 4 aulas em Vargas. Por quê? Vargas já cai um cadinho mais, tá? E Vargas tem uma peculiaridade que eu falei pra vocês terem um carinho. Se vocês puderem, antes da prova. Clécio, eu já revisei tudo bacana. Vou dar só uma lidinha, coisa rápida, de 20 minutos. Pega 2 assuntos e dá uma lida no livro mesmo. Se você não vai ler tudo, só esses 2 assuntos dá uma lida no livro. Quais? Guerra do Paraguai e Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Esses 2. Guerra do Paraguai e Segunda Guerra Mundial. Tem um carinho especial com eles. Guerra do Paraguai a gente passou. Segunda Guerra Mundial é aqui no Vargas. Só não é hoje, né? Que é no final do Vargas. Mas é aqui nele. Vamos começar? Vamos lá. Glorioso Vargas, 1930, 1945. Ô, gente, para eu explicar o Vargas, eu vou fazer um desenho do Linha do Tempo aqui rapidinho e vou apagar, só para vocês entenderem, tá? É o seguinte, ó, presta atenção. O governo Vargas, ele vai de 1930 a 1945. São 15 anos seguidos. Depois ainda tem um outro pedaço, tem o Vargas 2, o retorno lá na frente, relaxa. Como são 15 anos, a gente divide o período dele em 3 partes. Tudo que acontece de 30 até 34, que é essa primeira parte aqui, que eu começo hoje, é o que a gente chama de governo provisório. Já vou quebrar o suspense e falar provisório porque ele não vai ser eleito a nada e nem Constituição vai ter. Então ele vai estar ali provisoriamente. O que acontece de 34 até 37 é o que a gente chama de, que vai ser da semana que vem, ó. Governo constitucional. Que aí já vai ser, ele vai ser eleito indiretamente. Vai ter uma Constituição. E o finalzinho de 37 até 45, que é na outra semana, é o que a gente chama de governo ditatorial. Ou você pode simplesmente chamar de Estado Novo. Tá bom? Esses são os 3 períodos. Hoje, a gente vai ver isso aqui. Vamos ver se dá tempo de ver o governo provisório todo. Se não der, fica um pedaço. Depois a gente vê os outros. Tá bom? Então, os 15 anos de Vargas são assim. Governo provisório, governo constitucional e governo ditatorial. Por que eu estou colocando essa linha do tempo? Porque na hora da prova, quando você for fazer, na pergunta de Vargas, caso seja uma pergunta do governo, presta atenção se o examinador está falando assim, sobre o governo Vargas, aí pode ser qualquer coisa, por exemplo, sobre o primeiro governo Vargas. Primeiro é isso aqui tudo, porque tem um outro aqui. Ou se ele pergunta especificamente de um período, por exemplo, sobre o Estado Novo, então é só isso. O que já apareceu? Só não lembro se foi na sua prova. Ele perguntou um item só, por exemplo, sobre o governo provisório de Vargas. O governo provisório é só isso. E nas alternativas embaixo, tinha item que era do Vargas, estava certo, mas era de outro período aqui, ó. Então veja na hora da prova se ele está perguntando do Vargas em geral ou se ele está especificando um período, tá bom? Nós vamos tratar um por um. Então faz essa linha do tempo aí no seu caderno. Show? Então vamos começar. Vamos lá, amados. Governo Vargas, 30 a 45. Tudo começa com o quê? Com a Revolução de 30. Só que para eu explicar a Revolução de 30, eu tenho que voltar um cadinho só na história. Eu vou voltar em 1929. O que acontece em 1929? Quem era o presidente do Brasil na época era um cara chamado Washington Luiz. Ele representava o estado de São Paulo, apesar dele ter nascido no Rio de Janeiro, mas ele representava o estado de São Paulo. Ele era o presidente do Brasil. Tá.
Ele foi eleito com o acordo do café com leite. Washington Luiz tinha ficado o ano 26, 27, 28 e 29. Eram 4 anos o mandato. O que tinha que acontecer? No início de 30, que a eleição era no início do ano, diferente de agora. No início de 30, ia ter eleição para presidente, para entrar um outro. E como é que fazia que você aprendeu comigo? Se em 30 tem uma eleição, um ano antes, 29, São Paulo e Minas se reúnem para lançar um candidato na eleição do ano seguinte. Não era assim que veio acontecendo desde o início dos presidentes civis? Esse era o combinado. Tá. Como esse cara aqui é o presidente e o mandato dele termina em 29, na eleição de 30, o que aconteceu? São Paulo e Minas em 29 se reuniram. E como o presidente aqui é um cara de São Paulo, o que Minas sugeriu? Ó, na próxima eleição de 30, vamos colocar um cara de Minas Gerais, pra gente ficar fazendo aquela alternância na presidência. Política do café com leite, que você lembra. O sugerido, inclusive, por Minas, era o governador de Minas, um cara chamado Antônio Carlos de Andrade. Tá. Qual foi o problema? Onde o caldo começa a entornar? Em 1929, Washington Luiz era o presidente. O Washington Luiz, o próprio Washington Luiz, quis recomendar para a eleição de 30 um outro paulista, governador de São Paulo, um tal de Júlio Prestes. Então o Washington Luiz falou assim, não, Minas, vamos fazer diferente. Na eleição de 30, vamos colocar um outro paulista. Por quê? Porque eu, Washington Luiz, acredito que esse cara ele é mais capacitado do que o governador de Minas, que vocês estão querendo, Antônio Carlos de Andrade, para administrar o país. Nesse momento que Minas Gerais falou negativo. Combinado é combinado. Nós vamos mandar o cara de Minas para ficar fazendo alternância. E o Washington Luiz bateu o pé. Ele falou negativo. Eu como presidente, ele é o presidente da República, quando eu saio, até hoje é assim, tá? Eu recomendo um outro, eu indico um outro presidente. Eu vou indicar um cara de São Paulo. Posso só piorar a situação? Na tua prova, querido, não cai história geral, a não ser aqueles assuntos que têm interferência direta com a gente. Por exemplo, a Segunda Guerra, eu vou falar um pouquinho. Em 1929, no final, em outubro de 29, teve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A crise de 29, que vocês devem conhecer. E quando estourou a Bolsa de Valores, os Estados Unidos se ferraram. Por que estourou a Bolsa? Não interessa pra gente, que isso não vai estar na tua prova. O que interessa é que a quebra da Bolsa de Nova York, ela trouxe um prejuízo não só para os Estados Unidos, ela trouxe uma crise para vários países, inclusive a gente, tá? Porque os Estados Unidos era o nosso maior mercado consumidor de café, eles param de comprar café, óbvio, que é artigo de luxo, o Brasil se lasca. E o estado que mais vai se lascar é São Paulo, porque era o maior produtor de café. Isso que eu acabei de falar só fez reforçar ainda mais o desejo do Washington Luiz de, na eleição de 30, indicar um outro paulista de novo, até para poder solucionar o problema que chegou no Brasil com a quebra da Bolsa de Nova York. E nesse momento que o Washington Luiz se recusa a indicar um mineiro, quebra o pacto do café com leite. Ou seja, o Washington Luiz bateu o pé, falou, vou recomendar um paulista. E Minas falou, eu não concordo. São Paulo disse, então faz o seguinte, lança o teu candidato que eu lanço o meu. E vamos ver o que dá. Pela primeira vez, São Paulo e Minas, que eram aliados, agora são rivais. Então o que vai rolar na eleição de 30? 1930. Vai rolar o quê? São Paulo vai indicar para presidente um cara chamado Júlio Prestes, que não tem nada a ver com Luiz Carlos Prestes da coluna Prestes. O sobrenome dos dois são iguais, mas não tem nada a ver. Não vai me trocar na prova, não. Júlio Prestes. E do outro lado, Minas Gerais. Minas Gerais vai indicar quem? O Clécio, quem você falou? Governador de Minas, um tal de Antônio Carlos Andrade, né? Não, aí é que começa a sacanagem. Minas Gerais foi esperta. Ela falou o seguinte, se eu, Minas Gerais,
for competir sozinho com São Paulo, vou acabar perdendo. Eu vou ter que pedir ajuda. Minas vai lá no Rio Grande do Sul pegar um político que já tinha fama no Rio Grande do Sul. Quem? Um cara chamado Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, inclusive, só como informação, tinha sido ministro da Fazenda do Washington Luiz. O Getúlio Vargas já estava aqui no governo do Washington Luiz. Ele saiu para poder concorrer à presidência. Aí você pergunta, e por que Minas foi lá no Sul? Não tem político em Minas, não. Ela foi no Rio Grande do Sul por dois motivos. Um, que o Rio Grande do Sul era o terceiro estado mais rico do Brasil. Então tinha dinheiro. E dois, porque o Rio Grande do Sul, na época, não sei se tem alguém do Sul aí, tinha o exército mais forte do Brasil, era chamado Terceiro Exército. Aí você pergunta, aí daí? A gente não está em guerra com ninguém? Espera, calma. Só que Minas foi malandro. Ô Clécio, Getúlio não é de Minas. Getúlio é do Rio Grande do Sul. Eu sei, mas ele está concorrendo à presidência pelo estado de Minas Gerais. Na verdade, não é nem pelo estado de Minas Gerais. Foi feita uma aliança entre Minas, Rio Grande do Sul e... Porra, a gente tem que pegar uma oligarquia do Nordeste para ajudar a gente. Quem entra é a Paraíba. O nome disso aqui é Aliança Liberal. Então repete, Clécio. Então na eleição de 30, o que vai rolar? Vai rolar São Paulo contra a Aliança Liberal. Ou se você quiser ser específico, São Paulo contra a junção de Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba. Inclusive, o vice-presidente da chapa do Vargas, estou escrevendo errado aqui. O vice-presidente da chapa de Getúlio Vargas era o governador da Paraíba, um cara chamado João Pessoa, capital da Paraíba. Tá. Vamos lá. Quem ganha essa eleição? Escreve aí. Getúlio ou Júlio Prestes? A eleição rola. Chega a ter eleição? Tem. Em 30. Quem ganha? A eleição rola dia 1º de março. Ou Getúlio ou é Prestes, gente. Só tem uns dois aí. Quem vai ganhar? Deixa eu apagar a linha do tempo aqui enquanto isso. Então, aí é que começa a sacanagem. Quem ganha é Júlio Prestes. Uai, Clécio, Getúlio então concorreu e perdeu. Perdeu. Júlio Prestes vence. Uai, então venceu como? A eleição foi no esquema que eram as outras. Voto de cabresto, lembra aquela zona? Defunto votando, aquela bagunça. Então São Paulo roubou. São Paulo roubou assim como Minas roubou. Ganhou quem roubou mais, quem achou mais defunto para meter lá na urna. São Paulo venceu. Pronto, acabou. Acabou é o caramba. Getúlio Vargas até inicialmente falou que ia aceitar o resultado das urnas. Ele falou, ó, não vou contestar não, beleza, São Paulo ganhou e parabéns. Só que depois ele mudou de ideia. Óbvio, falou, vou aceitar é o caramba. Por causa da vitória, o que acontece em 1930? Getúlio vai dar um golpe de Estado. Peraí, Clécio. A famosa Revolução de 30 é quando Vargas entra no poder à força, com um golpe de Estado, depois de ter perdido a eleição. Vargas não foi eleito presidente. Ele entra com golpe. Aí você fala o seguinte, inclusive deixa eu dar um aviso para vocês, viu? Que estão fazendo prova pro Exército. Pode usar o nome golpe aqui? Pode. Para Vargas você pode usar tudo. Inclusive, o Estado Novo dele, talvez seja o único momento na tua prova, que você pode usar a palavra ditadura. Posso chamar na prova, quer dizer, posso chamar, tu não vai escrever, mas vai aparecer ditadura lá na minha prova? De Estado Novo vai. Aqui normal. No governo militar é outra história. Então vamos lá. Todo golpe de Estado, poder que é dado à força, a pessoa que dá o golpe, ela tem que dar um argumento, a justificativa para a população. Pode ser falsa, mentirosa, não interessa, mas ela tem que falar, gente, eu estou tomando poder à força porque Vargas deu 3 argumentos. 3. Então, o que são esses pontinhos aqui?
os argumentos que Vargas usa para justificar o golpe, se aparecer na tua prova. O golpe dado por Vargas foi usado como desculpa, foi usado como justificativa, foi usado como argumento, isso aqui, tá? As três coisas aqui. O que Vargas usou como argumento? Para dar o golpe. As eleições foram fraudulentas. Clécio, mas foi fraudulenta desde o Prudente de Moraes que está sendo, desde o primeiro presidente civil. Sim, mas ele argumentou, São Paulo roubou as eleições. Só isso? Não, eu estou deixando a mais importante por último. Outro argumento que Vargas usou. Degola. O que é isso? Vamos lá. Vocês lembram o que é degola? Deve estar no teu caderno aí na parte de política da República Velha. Degola naquele lance quando um deputado é eleito, mas ele não é do governo, não é aliado do governo, não concorda com o esquema do governo, aí a Comissão Verificadora de Poderes impede a posse dele. O que tem a ver com isso? Quando teve a eleição para presidente que Júlio Prestes venceu, na mesma época teve eleições para deputados também. E daí? 14 deputados de Minas Gerais que ganharam a eleição para deputado sofreram a degola. E mais a bancada da Paraíba toda. Peraí. Você está dizendo que quando Júlio Prestes venceu a eleição, vou resumir, vários deputados aliados de Vargas, de Minas Gerais e da Paraíba, que ganharam a eleição para deputado, foram impossibilitados de tomar posse porque sofreram a degola. Vargas falou, impediram meus deputados aqui de tomar posse. Tá errado isso aí. Vários, que só de Minas foram 14, Paraíba foram uns 9, 10, um monte. E terceiro motivo, que foi o que ele mais usou. O vice-presidente da chapa era o governador da Paraíba, João Pessoa. Tá certo, tá aqui, Paraíba. João Pessoa era o vice do Vargas. João Pessoa era o vice do Vargas. Antes da eleição. Não é que mataram João Pessoa, menino? Ele foi assassinado? Foi. Todo mundo sabe. Se tem alguém da Paraíba aí, talvez conheça essa história. Todo mundo sabe que João Pessoa foi assassinado por motivos particulares. Não interessa quais são. O que interessa é você saber que foi por motivos particulares. Tem nada a ver com Vargas ou com a política. Mataram o bicho até com tiro. Deram um pipoco nos peitos dele, porque ele andou fazendo bobiça com a pessoa errada lá na Paraíba. Mataram ele. Só que Vargas tirou proveito disso. Como? Falou que São Paulo assassinou meu vice-presidente. Então, Vargas, por que você não aceitou a vitória de Júlio Prestes? Por que você está dando golpe? Porque as eleições foram roubadas, fraudulentas, fizeram a degola de uma bancada todinha de Minas Gerais e da Paraíba, ainda assassinaram o meu vice-presidente. Aí não dá. Esses foram os argumentos usados para dar o golpe. Na verdade, mesmo quem dá o golpe é o Exército. O Exército deu um golpe e entregou o poder para Getúlio Vargas. Agora você entende por que Minas foi no Rio Grande do Sul pedir ajuda. Clécio, você falou que o Rio Grande do Sul tinha um exército forte na época. Tá aqui o argumento. Então quando Minas fez aliança com o Rio Grande do Sul, já estava com isso em mente, né? Se eu perder, tem um plano B. Óbvio. Tudo tem que estar pensando lá na frente. E foi feito um golpe de Estado. Beleza? Então o governo Vargas começa, põe no seu caderno, com a Revolução de 30, que nada mais foi um golpe de Estado dado pelo Exército, tá? Que entregou o poder para Vargas. Inclusive, só como curiosidade, Júlio Prestes nem chega a tomar posse, tá? Quando o Exército assume, prende o Washington Luiz, que é quem estava na presidência ainda, prende só por uns dias, depois só. Prende o Washington Luiz e entrega a presidência para Getúlio Vargas. O Júlio Prestes, tadinho, quando saiu o resultado da eleição, ele tinha viajado para a Europa para fazer um acordo lá. Nem voltou, lá já ficou, que se voltasse estava preso. Tá? Então, gente, começa com golpe. O que você vai escrever aí no seu caderno que não está no quadro? Você vai escrever aí. No mesmo ano, 1930, o mesmo ano que Vargas dá um golpe, ele toma 3 medidas radicais. Anota aí no seu caderno. Escreve 1930. Eu estou em 30 ainda.
3 medidas radicais. Posso falar? Pode. Aí acabou minha água. No mesmo ano que ele assume, 1930, Vargas, primeira coisa, fecha o Congresso. Fala, uai, Vargas, tá doido? Tu fechou o Congresso? Fechou o Congresso. Fecha porque, segundo ele, dentro do Congresso só tinha políticos, deputados, senadores, que compactuavam com a política do café com leite. Então vai todo mundo embora. O Congresso está fechado. Segunda coisa, anulou a Constituição. Uai! E pode fazer isso? Você suspendeu a Constituição, aquela de 1891, feita pelo Deodoro da Fonseca? Essa mesmo. Por que você anulou, Vargas? Porque ela legitimava a política do cabresto. Ela falava que o voto era aberto, então ela legalizava o voto de cabresto. E terceira coisa, fechou o Congresso, suspendeu a Constituição. Terceira coisa, escreva aí. Nomeou interventores. Eita, Clécio, eu nem sei o que é isso. Fala de um jeito melhor. Fala. Substituiu todos os governadores de estado por interventores. Tá, Clécio? Deu no mesmo que eu não sei o que é isso. Explica melhor, explico. O que ele fez? Fechou o Congresso. Tá, já anotei. Anulou a Constituição. Tá, já anotei. Terceiro, pegou todos os governadores de estado, demitiu. Sai todos os governadores. Todo governador tá embora. E no lugar dos governadores de estado, em cada estado, eu, Vargas, vou colocar um interventor. Aí você pergunta, e o que é um interventor? É a mesma coisa que governador, com uma diferença. Não é eleito, é o Vargas que indica. Ó, Paraíba vai ser fulano, Rio Grande do Sul ciclano, Bahia Beltrano, Espírito Santo Beltrano. É gente dele, ele que coloca sem eleição. Inclusive, boa parte desses interventores eram tenentes, lá do movimento tenentista. Para quê? Para trazer o exército pro lado dele. Uai, bicho radical, deu um golpe, fechou o Congresso, suspendeu a Constituição e colocou interventores no Brasil inteiro. Tá. Antes que você pergunte, Clécio, a população deve ter feito uma revolta louca. Revolta de quê? A população já estava puta da vida com a política antes. Uai, como é que eu sei que a população está chateada? Olha o tanto de revolta aí, gente. Canudos contestados, vacina, chibata, coluna preste, tenentismo, diabo 4. Então quem está reclamando? Ninguém. E com isso ele conseguiu entrar. Vírgula. E quem está reclamando? Ninguém. Vírgula. Com exceção de São Paulo. São Paulo está prostituto da vida, porque São Paulo é o famoso ganhou, mas não levou. Ganhou, mas não levou. Por isso que em 1932 estoura lá em São Paulo a Revolução Constitucionalista de 32. É a Revolução Paulista de 1932. Pode falar? Pode. O que foi essa revolução, Clécio? É uma revolução de São Paulo. Na verdade, essa revolução, vou fazer até melhor, é uma guerra civil entre o Estado de São Paulo contra Vargas. O Estado de São Paulo contra o governo federal. Já vi até livro colocar isso, apesar de vocês não colocar isso não. Estado de São Paulo contra Minas Gerais, porque Vargas assumiu a presidência pelo Estado de Minas Gerais. Mas o certinho mesmo falar é governo do Estado de São Paulo contra Vargas. Tem até o apoio do Mato Grosso, de uns pequenos grupos do Rio Grande do Sul, mas São Paulo fica isolado. Isso, Leite, isso aí do sindicato eu vou falar que é o corporativismo. Eu vou falar disso na Constituição de 37. Mas ele fez em 31 isso mesmo, ele coloca isso a partir de 31. Vargas é um bicho meio diferente, é o ponto da curva. Vargas é o tipo cara, eu não sei se vocês participaram, gente, que valeria a pena a gente conversar, mas assim, num boteco, numa lanchonete. Independente de prova, vamos só bater papo sobre Vargas, as curiosidades dele, aí vale a pena. É papo por uma noite inteira desse cara, porque o bicho ele é meio esquisito, não é à toa, que é o cara mais estudado até hoje. É o único presidente que tem uma trilogia sobre ele, tem 3 livros específicos sobre esse cara aí. O bicho é complicado. Mas isso depois que a gente passar na prova. Você vem aqui e a gente vai tomar uns caldo de cana aqui do lado. Vamos lá, gente. O que aconteceu aqui em 32? Uma guerra civil entre São Paulo e Vargas. Tá. Clécio, por que rolou essa guerra civil, gente? Essa guerra civil, na verdade, a gota d'água para ela começar, devem ter ouvido falar disso. Foi o seguinte, teve uma manifestação lá em São Paulo, onde o pessoal estava reclamando de Vargas, e a polícia foi reprimir. E nessa que a polícia foi reprimir,
4 estudantes morreram. Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. Com a morte desses estudantes, criaram um movimento com as iniciais dos nomes dele, MMDC. E esse foi o estopim para começar uma guerra civil. Clécio, para tudo. São Paulo é meio atrasado, né? Por que ele só começou a guerra civil agora, em 32? Lembra que eu falei que Vargas colocou interventores em vários estados? Ele colocou em São Paulo também. São Paulo, ele colocou um cara chamado João Alberto, que era de Pernambuco, que a elite paulista odiava. Até hoje a gente não sabe se Vargas colocou de propósito ou se coincidiu. Não interessa. O fato é que a galera odiava. Vargas chegou até a trocar antes da revolta. Falou, tá, eu colocou outro lá, João Alberto de São Paulo, mas não adiantou não. Então vamos para o que interessa. Clécio, por que rolou essa guerra civil? Qual a causa? Se eu perguntar, paulistas, vocês estão brigando por quê? O que vocês querem? Nós queremos a saída de Vargas do poder. Tá. Nós queremos a saída do interventor. Ele até trocou depois. E nós queremos o nome da revolta, uma Constituição. Tá. Guerra Civil Militar de São Paulo contra os militares do governo federal. Pergunta ridícula que não vai estar em prova nenhuma. Quem ganhou essa revolução? Óbvio que é Vargas. Claro, senão a aula acabava aqui. Né? Claro que Vargas ganhou. E ganhou de lavada. Durou 3 meses, gente, a revolta. Tadinho. São Paulo apanhou mais do que charuto em boca de bêbado, coitado. Deu nem pra brigar direito. 3 meses ganhou. Aí um aluno aqui, não sei se tem alguém me assistindo aí, que é de São Paulo ou que seja paulista. Deve falar assim, uai, Clécio, tem um troço errado aí. Você falou que São Paulo, então, perdeu essa revolta? Perdeu. Uai. Mas até hoje São Paulo comemora isso. É dia 9 de julho. Dia 9 de julho em São Paulo é feriado, inclusive, que é para comemorar a Revolução Constitucionalista. Ué, se os caras perderam, apanharam, como é que eles estão comemorando? Tem alguma coisa errada. Tolinho. Agora vem comigo que eu vou te explicar o porquê. Isaú Leite já deu resposta. É isso mesmo, Leite. Vargas é um caboclo safo, como vocês estão falando. Para mim, Vargas fez aqui uma das grandes jogadas dele. Acabou a guerra, Vargas ganhou. O que Vargas pensou? Apesar de ter rolado a crise de 29, apesar de São Paulo estar em crise econômica, São Paulo era o estado mais poderoso do Brasil. Como é que eu, Vargas, vou governar com o principal estado contra mim? O que eu, Vargas, tenho que fazer? Tenho que dar um jeito de trazer São Paulo para o meu lado. Como é que eu vou trazer São Paulo para o meu lado se eu acabei de descer o porrete na galera? Olha os objetivos deles e vê se dá para atender alguns. Então vamos lá. Saída de Vargas do poder. Não, esse não vai rolar. Saída do interventor. Dá, ele trocou o interventor 2 vezes. Ele colocou, quem que vocês querem aqui? Colocou o João Alberto, que a elite queria, e depois colocou um outro, que a elite de São Paulo estava querendo. Troquei. E Constituição. Dá para fazer uma Constituição? Dá! E ele foi além disso. O que Vargas fez que é a grande jogada? Não só fez uma Constituição, que é o próximo item que eu vou escrever aqui, como ainda convidou membros da elite paulista para compor a Assembleia Constituinte e escrever com ele. É como se ele falasse, deputado fulano de tal, coronel fulano de tal, pessoal de São Paulo aqui, vem aqui me ajudar a escrever a Constituição do país. Então Vargas chamou membros de São Paulo para escrever a Constituição. Para quê? Para trazer São Paulo para o lado dele. Inclusive, essa Constituição é feita de curiosidade. É a primeira vez que tem uma mulher numa Assembleia Constituinte, tá? É uma médica de São Paulo, inclusive. Então, com isso, ele ganhou. Agora eu respondo o que o Leite já respondeu aqui. Por que São Paulo, até hoje, comemora isso? Porque se você for conversar com um paulista bem bairrista mesmo, ele vai te falar assim, mas pergunta com jeito, pro cara não brigar. Fala, vocês não perderam, por que vocês comemoram? Ele vai te falar assim, nós perdemos militarmente, mas ganhamos ideologicamente. A gente queria a troca do interventor, rolou. A gente queria uma nova Constituição, rolou. Então Vargas atendeu, como o Leite falou aqui, os nossos objetivos, pelo menos parte deles. Por isso que a gente saiu vitorioso. Gente, isso aqui parece, sabe o quê? Mesma coisa. Lembra lá atrás, período regencial, Guerra dos Farrapos. Lembra? Se você for para o Rio Grande do Sul, você fala, vocês ganharam ou perderam? Os gaúchos vão falar, ganhamos a Guerra dos Farrapos, tanto que é feriado e tudo.
20 de setembro, se eu não me engano. É feriado tudo aqui, a gente ganhou. Mesma coisa em São Paulo. Mas nós ganhamos. Nós, Vargas atendeu as nossas reivindicações. Beleza, gente? E o que Vargas faz, então? Uma nova Constituição. A de 1934. O que você vai falar, Clécio? Características dessa Constituição. Vamos ver que número é essa aqui, ó. Tendo Dom Pedro I, 1824, tendo Deodoro, 1891, e tem essa, terceira Constituição. Vocês vão receber no final do curso, dos 10 mil coisas que eu vou mandar para vocês, tem um arquivozinho que é das 7 Constituições, tá? Falando as principais características, ano, quem era o governante da época, tá? Então não se preocupe, porque senão que eu vou entregar tudo bonitinho para vocês. Já tá prontinho. Vamos falar dessa Constituição? Vamos. Primeira coisa que você tem que saber, uma Constituição promulgada. Você deve lembrar o que é isso. Promulgada é que ela é votada. Você monta uma Assembleia Constituinte, um monte de gente. Eu acabei de falar que ele chamou até a galera de São Paulo, para ajudar a escrever. Ela não é outorgada, ela é promulgada. E o que a gente vai colocar aqui? Algumas novidades que essa Constituição trouxe. Posso falar? Posso. Vou escrever não, vou só falar. Então anota aí, gente. Novidades que a Constituição de 34 trouxe. Algumas. Gente, vou falar novidade, tá? Então não fala assim, repetir. Que o Brasil é uma república federativa. Já era república federativa. Vou falar só o que é de novidade. Primeiro é que já acaba com a República Velha toda. Voto secreto. O que quer dizer voto secreto? Porque o voto era aberto. Se a partir de agora, pode escrever, voto secreto. O voto é secreto, não tem como eu fazer o voto de cabresto. Se não tem voto de cabresto, não tem como fazer políticos governadores. Se não tem políticos governadores, não tem como rolar o café com leite. Então, só em colocar voto secreto, já acabou com toda a política da República Velha. Outra novidade que essa Constituição trouxe, voto feminino, meu querido. É agora que a mulherada começa a votar. Em primeiro lugar, inclusive, foi o Rio Grande do Norte, que uma mulher votou, e outra se candidatou, só que não deixaram ela assumir, não. É porque o voto, só como curiosidade, quando o feminino começa mesmo, ele começa em 32, com eleições estaduais. E a mulher, para votar, precisava da autorização do marido, ou, se for solteira, tinha que comprovar, como é que fala? Autonomia financeira, que ela se sustentava. Que a maioria da época não tinha, porque as mulheres eram donas de casa. Mas vamos que interessa. Voto feminino. Outra característica que está nessa Constituição. Presta atenção no que eu vou falar. Clécio, com o voto secreto, eu acabei com o voto de cabresto. Mas ainda pode rolar aquelas fraudes. Lembra de defunto votando, galinha, aquela zona toda? Aquilo pode continuar. Não, porque o que ele fez aqui? Criação de justiça eleitoral. É o que hoje nós chamamos de tribunais eleitorais, TSE, TRE. Como assim criação de justiça eleitoral? Eu estou criando um órgão do governo só para cuidar das eleições, para acabar com aquela zona que era fraudulenta na época. Tá. Outra novidade. Agora aqui você vai ter que escrever isso aqui. Ó. Presta atenção. O voto é secreto. Como é que chama? Mulher pode votar. Criação de justiça eleitoral. Presta atenção no que eu vou falar agora, que vão querer te confundir na prova. Analfabeto continua não votando. Analfabeto não votava e continua não votando. Se você já quiser colocar na cabeça, analfabeto só vai ter direito de voto na última Constituição, agora de 1988. Qualquer outra para trás, você vai falar que não votava. Só que Vargas Malandro fez? Analfabeto vai votar? Não, continua votando. Mas, escreva aí, ensino primário obrigatório e gratuito. O que quer estar na Constituição? O que quer dizer ensino primário obrigatório e gratuito? Eu vou encher o Brasil de jardim de infância? Não. Alfabetização para adultos, gente. Ensino primário obrigatório e gratuito, o Estado vai dar. O que Vargas está falando? Analfabeto não vota. Mas eu vou diminuir o número de analfabetos. Menino bom, tá? Mais 10 mil outra coisa, eu vou falar tudo não. Só mais uma, e essa uma você grifa, porque ela é importante. Que, na verdade, a Constituição de 34 ficou famosa por causa disso. Criação de leis trabalhistas. Essa é a Constituição das leis trabalhistas? É. Por que ela é tão famosa até hoje, ela é muito cobrada? Porque boa parte do que foi criado aqui existe
Até hoje, gente. Tá bom? Aí eu vou fazer o seguinte, abrir um parênteses e vou falar uma ou outra rapidinho aqui, leis trabalhistas, tá bom? Rapidinho. Então, criação de leis trabalhistas, como por exemplo, já vou dar um aviso aqui, vocês que já estão há anos aí no Exército sabem disso. Tudo que eu for falar aqui de leis trabalhistas não se aplica a militar. Todo mundo, vocês já estão careca de saber que vocês estão no Exército há mais de 10 anos, já estão quase um tempão. Vocês sabem que militar é uma legislação à parte. Então, o que eu falar aqui não serve para vocês, tá bom? Vai lá, Clésia. Que leis trabalhistas foram criadas aqui? Por exemplo, só, salário mínimo. O salário mínimo, oficialmente mesmo, ele é criado em 1940, mas ele é introduzido na Constituição de 34. Ele aparece como se fosse na Constituição. Salário mínimo. Que mais? Jornada diária de 8 horas por dia máxima. Você só pode trabalhar no máximo 8 horas num dia para uma empresa. Que mais, Clésia? Repouso semanal. Por lei, tu tem que parar um dia para trabalhar. Que mais? Férias remuneradas. Tu vai parar 30 dias e ainda recebe por isso. Peraí, salário mínimo, repouso semanal, férias remuneradas, jornada diária de 8 horas. Aí tem mais 10 mil outras coisas que eu não vou falar não, tá? Proibição de trabalho infantil, regulamentação de trabalho noturno, proibição de exploração feminina. Como é que a grávida tem, gente? Esqueci o nome. Que fica sem trabalhar, licença maternidade, tem criação de carteira de trabalho, justiça de trabalho. 10 mil leis trabalhistas. Agora, olha pra cá, que caiu uma vez numa prova, tá certo que foi uma sacanagem que fizeram, mas vamos lá. Clécio, eu escrevi aqui leis trabalhistas. Foi criado nessa Constituição, com salário mínimo, um monte de coisa. Porém, toma cuidado com isso. Quando você fala leis trabalhistas, é natural que você pensa nisso aqui, ó. Vocês não, militar, quem é civil, tá? CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. O que é isso? CLT, gente, é o detalhamento das leis trabalhistas. Exemplo, vou dar um exemplo. Na Constituição de 34 está escrito regulamentação do trabalho noturno. Tá. Qual é a regulamentação? Por exemplo, trabalho noturno começa quando? 6 da tarde? 7 da noite? 8 da noite? Vai até quando? Vai até 5 da manhã? 6 da manhã? Tem que ganhar uma gratificação. Gratificação de quanto? Proibição de trabalho infantil. Infantil é quanto? É 14 anos? É 15 anos? É 13 anos? Esses detalhezinhos da lei, quem vai definir? Consolidação das leis do trabalho. Se você pegou um livrinho assim, um catatal assim, qual é o peguinha que vão querer fazer com você? Olha que a voz quer ver. Leis trabalhistas foi criada em 34, na Constituição de 34. Porém, a CLT, que é o detalhamento das leis trabalhistas, foi criada em 1943. Resume, Clécio. A CLT foi criada por Vargas também? Foi. Assim como as leis trabalhistas? Foi. Mas foi em 43. Onde é que você quer chegar com isso? Se colocar na tua prova que as leis trabalhistas foi feita no governo provisório, tá certo. As leis trabalhistas foram no governo provisório. Juntamente com a CLT. CLT não. CLT é feita em 43, que se você tiver aí no seu caderno com aquela linha do tempo que eu te falei, 43 já é o Estado Novo. Por que você está falando isso? Porque colocaram isso na prova da ESA. Colocaram assim, fez parte do governo... Acho que foi essa, não foi de vocês não, foi essa. Fez parte do governo provisório. Aí tinha vários itenzinhos. E um dos itens era CLT. Aí o que o maluco pensava? Porra, CLT é de leis trabalhistas. Leis trabalhistas, Constituição de 34, governo provisório. Não, leis trabalhistas é em 43. Faz parte do Vargas. Faz parte, tem relação com as leis trabalhistas. Mas ela só é criada lá no Estado Novo na frente. Tá? Então anota aí, gente, que às vezes ninguém quer te pegar com questão de data. Leis trabalhistas, 34. CLT, que é o detalhamento das leis trabalhistas, é Vargas também, mas já é em 43 no Estado Novo. Tá bom? E a aula vai terminar com uma frase minha aqui. Presta atenção! Que a aula acaba. Dá tempo de eu falar essa frase.
Presta atenção. 34, Vargas entregou a Constituição. Tá pronta. No mesmo ano, 34 que ele entregou, foi feita eleição para presidente. Porque tá na Constituição, inclusive, voto secreto direto. Estava escrito isso na Constituição, secreto direto. Foi feita eleição para presidente. Quem foi eleito presidente? Getúlio Vargas. Ah, que lindo, ele foi eleito. Então, olha o que eu vou falar. Com a eleição de Vargas, inicia o governo constitucional. Porque agora eu tenho uma Constituição e eu tenho um presidente eleito. A aula que vem é daí para frente, governo constitucional. Porém, qual é o peguinha sacana que o examinador corno, filho do Akenga, vai querer te colocar? Na Constituição de 34, está dizendo que a eleição é direta. Porém, essa eleição que teve aqui em 34, que Vargas foi eleito, como foi a primeira dele, ela foi uma eleição, anota, indireta. A eleição de 34 foi indireta. Aí alguém lembra. Ah, igual o Deodoro. A Constituição de 1891 falava que a eleição era direta, mas o Deodoro, como foi a primeira eleição, foi indireta. Mesma coisa. Por que eu estou falando essa novela toda e a minha última frase? Nesses 15 anos de governo, de 30 até 45, nesses 15 anos, o cara vai ficar, Vargas, 15 anos seguido no poder, amado e idolatrado pelo povo que você vai ver comigo. Nesses 15 anos, sem nunca ter sido eleito pelo povo. Isso não teve nesses 15 anos. Por que não? 30 ele deu um golpe, então não foi eleito. 34 foi eleição indireta. E 38 vai rolar outra baixaria. Beleza? Então a aula termina você falando, começando o governo constitucional com uma eleição e indireta. É o Congresso que vota. Ele abriu o Congresso de novo e o Congresso votou. Não foi o povo. Show! Isso. Vou falar disso, Gilvan, do nacionalismo, é na parte de economia. Exatamente, Gilvan, menino danado. Leite, Vargas ganhou de novo, porque foi a primeira Constituição. Isso, exatamente, pode entrar. Beleza, galera? Um beijo, um abraço forte, a gente se encontra semana que vem. Fique com Deus, gente. Tchau, tchau.